Olá, quinto ano, tudo bem? Nós vamos agora retomar, o capítulo 6. Nós estávamos falando sobre o gênero reportagem e nessa aula a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse gênero jornalístico, ok? Se encontra lá no capítulo 6 como título Boca no Trombone. Então aqui nós vamos relembrar o gênero notícia. Aqui o ideal é que a gente tivesse, Vocês já tinham trabalhado com o gênero notícia e eu vou trazer para vocês aqui para a gente fazer essa diferenciação do gênero textual notícia e do gênero textual reportagem. Então, eu vou trazer as características da notícia e os exemplos da notícia, tá? Peraí que eu já volto aqui. A característica do gênero notícia, ele também é um gênero jornalístico, ele tem também como função informar o leitor, tá? Na verdade, tudo é notícia, né? O que muda, na verdade, é o formato, o tempo e a preparação, tá? Então, a notícia, ela tem como função informar o leitor. Você vai encontrar em jornais impressos, transmitidos por rádio na TV e internet, principalmente aqui nos sites no site de notícias. Hoje, mais vezes a gente encontra aqui, tá? Como que é essa linguagem do gênero notícia? Ela é impessoal. Então, toda vez que eu vou trazer uma reportagem, a gente usa isso aqui, geralmente na terceira pessoa. Não uso na primeira pessoa. Então, a gente pode colocar nós visitamos, nós entrevistamos, o local, a redação, o pessoal da redação, a pessoa entrevistada, mas nunca eu, tá? Nunca na primeira pessoa. Formal, a gente não usa gírias, né? Então tem que ser uma linguagem que as pessoas todas possam entender. E objetiva. Isso aqui significa que seja rápida, né? Eu não posso fazer. É diferente da reportagem. A notícia, ela é objetiva, ela é clara, é a notícia do dia, tá? Então, aqui os fatos reais, né? Se é um gênero jornalístico, é um fato real, atual e cotidiano. Então, isso aqui, ó. Então, a gente vai sempre falar notícia do dia, tá? Então, onde que eu encontro isso? Então, vamos falar sobre o clima, sobre o trânsito. Então, a matéria que foi publicada hoje, tá? E essa estrutura, né? Como que é a estrutura da notícia? Então, eu tenho um título e subtítulo. Então, aqui, as Olimpíadas Rio 2016. Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Tá? Título e subtítulo. E aqui eu tenho o lead, tá? O lead, ele é muito importante de todo o gênero jornalístico. Ele está praticamente no primeiro parágrafo e ele vai me responder essas questões aqui, ó. Então, no primeiro parágrafo que eu vou entender toda o que a notícia vai me trazer. O que, quem, onde, quando, por quê, tá? E o corpo da notícia que é detalhado, né, sobre respondendo todo o lead. E aqui eu trouxe, ó, qual é o título? Então, aqui, como os cachorros nos entendem. Esse é um título de uma revista, tá? Mas essa revista está num site de internet. Então, aqui a gente pode chamar isso aqui de manchete. E aqui, ó, esse subtítulo a gente vai chamar de linha fina. Semelhanças recentes cobertas na maneira como cães e humanos processam vozes e emoções podem ajudar a explicar nossa milenar e afinidade com esses animais. Então, tanto com título, manchete ou subtítulo, linha fina, principalmente na linha fina, é que eu vou me interessar em terminar essa leitura ou não. Então, é aqui que vai chamar o leitor para a minha leitura, tá? E, como eu disse, o primeiro parágrafo, ele me responde aquelas perguntas, né, que a gente tá, o lead. Então,
O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 21 e 21 de agosto e os Paralímpicos contemplam os atletas com necessidades especiais e acontecerão de 7 a 18 de setembro. Então, se a gente pensar aqui, Olide, onde? No Rio de Janeiro. O que eu estou falando? Eu estou falando dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tá? Por quê? Eles estão se preparando para receber. E quando eu tenho aqui tanto essa data para os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos aqui. Então, aqui eu tenho quem? Eu tenho os jogadores olímpicos e tem os jogadores paralímpicos, tá? Então, aqui ele já responde, aqui é o primeiro parágrafo, ele já me responde todas essas questões, tá? E o corpo da notícia. Então, o corpo da notícia, ele vai me dar detalhes, né? Ele vai dar detalhes sobre o acontecimento, ok? E a reportagem? Então, falamos sobre a notícia, agora vamos falar sobre reportagem. A reportagem também é de um gênero jornalístico, ele tem como função também informar o leitor. A diferença aqui da reportagem é que ele pode apresentar a opinião do veículo de informação. Então, por exemplo, eu vou dar ênfase, né? Então, conforme entrevistado, ele deu essa opinião, ele relatou o que ele acha. Então, também é a mesma coisa. Eu não uso o eu acho. Eu sempre uso a opinião da pessoa entrevistada ou do veículo de informação, tá? E provocar uma visão crítica do leitor. Então, essas reportagens, né, quando que ele vai ser publicada, é mais demorado, né? Então, ele pode até dar uma continuação de uma notícia, e ele pode até dar uma continuação de um fato, e ele traz essa crítica, né, do leitor. Então, geralmente são assuntos abordados como política, esporte, saúde, e eu tenho alguns programas específicos, né, para notícia, para reportagem. Então, Globo Rural, ele pega um assunto e ele expande, né? Então, se a gente for falar de política, vamos falar da Lava Jato, não é de hoje. Isso vem trabalhado há anos, né? Até chegar aqui, e ele vai trazendo opinião e leva você a ter um olhar crítico sobre isso, tá? Então, aqui também jornais impressos, transmitidos por rádio, TV e internet, e principalmente sites de notícias, tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, né, de site de notícias. A gente tem que olhar aquele site confiável, né? Aquele site que tem lá o cadeadinho, que é seguro, e ter mais fonte. Então, uma reportagem, ela traz mais de uma fonte. Então, ele pode pegar várias revistas e colocar na minha reportagem, vários sites e colocar em um site só. Segundo o site, Folha de São Paulo. Então, às vezes, quando a gente assiste o Jornal Nacional, um exemplo, tá? O Jornal da Record, o Jornal da Cultura, às vezes tem lá, apresenta, né? Publicado no jornal, da revista Veja, o Globo. Então, isso aqui ele pegou várias fontes e colocou dentro da sua reportagem, tá? E como que é essa linguagem, né? Ela é formal e objetiva. Também, aqui eu posso estender um pouquinho, tá? Como a reportagem ela é mais longa, ela é mais simples para que a pessoa possa entender, tá? E dinâmica também. Ela pode ter um diálogo no meio dessa reportagem. Então, eu tenho a fala, né, do entrevistado aqui. E também traz algo do cotidiano. Claro, mais trabalhado, muito mais declarações, muito mais fontes, muito mais fotos, tá? Então, a estrutura da reportagem ela é mais densa, né? Mais detalhado. Também título, subtítulo, o lead e o corpo da reportagem.
tá? Então, as diferenças, tá? Aqui. A notícia ela apresenta o tema pontual e um fato pontual. Notícia do dia, né? Acontecimento do dia. Tem um prazo de ir ao ar. Então, assim, eu tenho que ir hoje cedo. Então, eu vou falar sobre a greve do metrô que teve hoje. Isso é pontual, tá? A reportagem apresenta temas de interesses públicos, como política, comportamentos e finanças. Não se aprofunda em análises críticas. A reportagem descreve e narra e ela interpreta os fatos. Grande diferença da notícia e reportagem. Tá? A descrição e narração de fato, ela traz mais informações, tem fontes diversas de informação. Então, a reportagem é algo mais trabalhado, que não tem uma pressa, então ela pode ir mais fundo, tá? A diferença também é o tempo de produção. A notícia é do dia, tem poucas horas para se produzir esse material. A reportagem tem um longo tempo, meses e até anos, tá? A reportagem ela pode ser a continuação de um fato, ela pode virar um documentário. Então, por exemplo, eu vou falar sobre os refugiados, né? Então, exige mais pesquisas, exige mais estudos, entrevistas com essas pessoas, tá? A notícia, ela pode ter apenas um entrevistado. A reportagem, não. Ela tem que ter muito mais fontes, tá? De diversas informações. A reportagem tem vários entrevistados, várias fontes e declarações. E fotos, né? Que eu possa me aprofundar disso, tá bom? Então, essa foi uma aula para a gente poder trabalhar a nossa interpretação de gênero. Eu gostaria muito que vocês anotassem essas informações no nosso caderno de redação, porque a gente está trabalhando gênero novo, né? Gênero de notícia e gênero de reportagem e a diferença deles, tá? Então, peço para que vocês anotem. Ai, desculpa, gente, a porta bateu aqui. Eu peço que vocês anotem essas informações, aprofundem nesses detalhes. E a próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre esse gênero textual, ok? Beijos, até a nossa próxima aula.